Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 22. E a partir da aula de hoje, estaremos iniciando o livro da terceira unidade. Então, quem já estiver com o livro, pode ir acompanhando aí a aula de hoje, nas páginas 5, 6, 7 e 8. E quem ainda não estiver com o livro, pode ficar tranquilo, porque todas as informações que vão aparecer aí nos slides para vocês são suficientes para que vocês compreendam o conteúdo da aula de hoje. No final da aula, eu vou deixar algumas questões do livro para que vocês respondam. Lembrando novamente que quem não tiver com o livro, anota as respostas no caderno, o número da questão e a página. Quando pegar o livro, faz a atualização. E é importante que vocês mantenham o livro atualizado, porque no final da unidade ele vai ser corrigido para compor a nota final de vocês, tá certo? Bem, na aula anterior eu já havia falado com vocês um pouco sobre o continente americano. A gente tinha falado sobre algumas características gerais e essa grande diversidade, de características, tanto naturais quanto sociais, econômicas e culturais. E a partir da aula de hoje, a gente vai ver como essas características podem ser utilizadas para regionalizar o espaço geográfico do continente americano, principalmente aí destacando a América Latina e América Anglo-Saxônica, que já são formas de regionalizar o continente americano. Bem, o primeiro ponto, então, que a gente precisa considerar sobre esse processo de regionalização é que qualquer espaço geográfico, o espaço mundial, por exemplo, ele pode ser regionalizado de diferentes formas, como a gente já tinha visto em aulas anteriores. A gente havia regionalizado o espaço global de acordo com o sistema ideológico e político durante ali o período da Guerra Fria, quando o mundo estava dividido em dois grandes blocos, capitalistas e socialistas. A gente viu a regionalização dividindo em países do norte e países do sul. A gente viu uma outra regionalização também de acordo com critérios econômicos, que a gente tinha os países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Então percebam que o espaço global ele pode ser regionalizado e, dessa mesma forma, espaços geográficos menores, como alguns continentes, como por exemplo o continente americano, ele também pode ser regionalizado, seguindo aí alguns critérios que podem ser utilizados, tá? E essa regionalização, que a gente já observa aí quando a gente fala em América Latina, ela já utiliza então aspectos da formação do continente sociocultural, que a gente vai detalhar um pouco mais adiante. E aí, como vocês estão observando aí na tela, o continente americano ele apresenta uma grande extensão territorial no seu sentido norte e sul. É o único continente que tem essa extensão se aproximando dos dois polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. E claro que isso vai garantir a ele uma diversidade de paisagens, que a gente vai ver um pouco mais adiante o porquê que essa extensão territorial toda que o continente possui garante a ele uma diversidade de paisagens, tá? E uma outra também possibilidade aí da gente regionalizar o continente é justamente utilizando o aspecto histórico de ocupação, tá? Que isso vai garantir então a ele também uma grande diversidade do ponto de vista sociocultural. Então, de modo geral, a gente percebe que o espaço geográfico ele pode ser regionalizado de diferentes formas, considerando seus aspectos sociais, culturais, naturais, econômicos e até mesmo políticos. Tá? Aqui algumas características gerais do continente americano. Tá? Então, observem aí que, segundo maior continente em extensão territorial, tá? A massa continental desse grande continente ela se estende por todas as latitudes, e isso a gente consegue observar a partir da análise desse mapa que está aqui ao lado. Observem que toda a extensão aqui do continente americano, e observem que ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Câncer, pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas percebam que ele justamente está em todas as latitudes
de acordo com os paralelos que estão aí cortando esse continente. Tá? E quanto à sua localização, ele está localizado totalmente no hemisfério ocidental, então, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich, e é banhado pelo Oceano Pacífico a oeste e pelo Oceano Atlântico ao leste. Bem, então, já que as terras desse continente ocupam todas as latitudes, observem aí que, devido a essa característica de ocupar todas as latitudes, ele vai ser, então, vai estar presente em todas as faixas climáticas, né? Em todas as faixas climáticas que a gente já tinha visto anteriormente, né? Zona temperada, zona tropical e as zonas polares. E justamente por essa característica é que a gente vai ter uma grande diversidade de climas e, por consequência, uma grande diversidade de paisagens, porque a gente sabe que a vegetação nada mais é do que um espelho do clima. Então, de acordo com as condições de um ambiente de temperatura e de umidade, a vegetação ela vai ter essas características aí representadas também. Tá? Então, é justamente por isso que, devido a essa grande extensão territorial, o continente americano ele vai apresentar diferentes paisagens, uma grande diversidade. E claro que essas características todas de vegetação e de clima, a gente vai estudar cada uma delas mais adiante de forma mais detalhada. Tá? Bem, uma das possibilidades de regionalização do continente americano é a regionalização considerando o aspecto geográfico. Como a gente viu, ele é o continente mais extenso no sentido norte-sul. E, a partir disso, a gente pode dividi-lo em três partes distintas, como vocês observam aí no mapa. América do Norte, América Central e América do Sul. Tá? A América do Norte é o espaço ali que compõe países como Estados Unidos, Canadá e o México. Já a América Central, ela é o menor dos três conjuntos. E essa parte da América Central, mesmo ela sendo a menor, ela também pode ser dividida em outros dois conjuntos. Então aí nós temos a América Central continental ou istmica, essa parte aqui destacado em vermelho no mapa, como vocês estão observando, e a América Central insular, constituída aí por um conjunto de ilhas, como vocês estão observando nesse outro ponto aqui em amarelo. Tá? E já a América do Sul é essa parte toda aqui em amarelo, que começa aqui em terras colombianas e se estende aqui até o extremo sul da Argentina. Tá? E ainda temos aí dois territórios ultramarinos ou territórios ultramar, que são aí administrados pela França e pela Inglaterra. No caso da França, nós temos aqui a Guiana Francesa, no extremo norte da América do Sul, e as Ilhas Malvinas aqui no extremo sul do continente sul-americano. Né? Observem aqui, próximo da Argentina. Tá? E aqui algumas imagens, a partir delas vocês podem ter uma noção de localização e a divisão política administrativa de cada uma dessas partes do continente americano, considerando, é claro, a regionalização pelo critério geográfico, América do Norte, América Central e América do Sul. Observem aí as imagens. Bem, sobre a América Central, aquele outro ponto que eu havia falado anteriormente, que ela pode ser dividida em América Central continental ou istmica e América Central insular, é justamente isso aqui. Observem aqui esse prolongamento de terra que entra pelo mar, e isso é considerado a América Central istmica, tá? Ou um istmo, geograficamente falando, né? E aqui nós temos a América Central insular, todo esse conjunto de ilhas aqui, presentes aqui no Oceano Atlântico, formando então os dois conjuntos aqui ao meio, o Mar do Caribe. E a América do Sul, embora nesse mapa aqui esteja destacado, né, a América Central e parte aqui do México, a gente tem que considerar que
A América do Sul ela só compõe terras aqui, a partir da Colômbia até o extremo sul da Argentina e aqui as Ilhas Malvinas, tá certo? Bem, uma outra possibilidade de regionalização do continente americano é a regionalização considerando o aspecto linguístico. Desde o século XVI, o território americano como um todo, ele passou a ser habitado por diferentes povos, como portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses e os africanos. E claro que todos esses grupos trouxeram consigo suas características e seus hábitos culturais. E isso, até certo ponto, gerou divergências com o povo que aqui já habitava, no caso, os indígenas. Né? E à medida que o tempo foi passando, devido a esse choque cultural, a sociedade indígena, que aqui nas Américas já existia, elas acabaram sendo desestruturadas, tá? E aí teve todo o processo de invasão de terras, de posse das riquezas e, é claro, de sobreposição das culturas, né? Então, a cultura europeia, devido à forte pressão que ela causou na cultura indígena, quando os europeus chegaram nas Américas, acabou influenciando aí uma pressão maior. E claro que passou então a ser a cultura dominante, né? Então, de forma muito acelerada, né, as culturas nativas foram sendo substituídas, obviamente, pela cultura e pelo estilo e pelo modo de vida europeu. Tá? E um dos principais aspectos culturais que a gente percebe até os dias de hoje, obviamente, dessa sobreposição cultural é justamente a questão da língua. Tá? Então, baseado nesse critério linguístico, a gente pode agrupar os países do continente americano em dois grupos, né? Os países que possuem idiomas descendentes do latim, ou seja, os países que formam a América Latina, e já os falantes do inglês, ou seja, a parte da América definida aí como América Anglo-Saxônica. Então, do ponto de vista linguístico-cultural, a gente pode regionalizar o continente americano em dois blocos, a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Aqui nessa imagem, vocês podem observar justamente essa divisão que eu havia falado, né? Da América dividida em América Latina e América Anglo-Saxônica. América Latina, composta aqui pelos países que vêm desde o México até o extremo sul da Argentina, e já a América Anglo-Saxônica, composta aqui por Estados Unidos e Canadá. Atenção a essa regionalização, por quê? Se vocês observarem, quando a gente regionaliza considerando o aspecto geográfico, o México ele faz parte da América do Norte. Mas quando a gente regionaliza considerando o aspecto linguístico, o México ele faz parte da América Latina. Então, fiquem atentos a esse pequeno detalhe. E aqui na América Anglo-Saxônica, a gente tem os países Estados Unidos e Canadá. A língua predominante é o inglês, porém, o Canadá ele também utiliza o francês como uma segunda língua oficial. Tá? E aqui os países que compõem a América Latina, como por exemplo Brasil, México, Guatemala, El Salvador, entre outros. E claro que dentro desses países que compõem a América Latina, por mais que as línguas sejam derivadas do latim, podem existir pequenos grupos ou o país pode adotar até mesmo um segundo idioma, tá certo? Bem, uma outra possibilidade de regionalização do continente americano é segundo o modelo colonial. E aí a gente também pode fazer um paralelo com a questão econômica, né? Dividindo a América em América desenvolvida e América em desenvolvimento. Bem, o modelo colonial, quando a gente pensa então nos países que compõem a América anglo-saxônica e a América Latina, eles foram totalmente diferentes. Por quê? Nos países que compõem a América anglo-saxônica, América desenvolvida, a gente teve um modelo de colonização conhecido como povoamento. Ou seja, nesse sistema de colonização de povoamento, a exploração das terras elas tinham algumas características, como por exemplo o trabalho livre e familiar, né?
um conjunto de pequenas propriedades e o objetivo ali do que era produzido tinha como destino final atender às necessidades internas, ou seja, os colonos. E nesse grupo estão incluídos aí Estados Unidos e Canadá. Quando a gente pensa então na América Latina, América em desenvolvimento, né, a gente observa um outro modelo de colonização, que é justamente a colonização de exploração. Tá? E ela tinha características totalmente diferentes da colônia de povoamento. Por quê? A economia dessas colônias de exploração eram pensadas para atender às necessidades externas, ou seja, do colonizador, da metrópole. Né? E a estrutura também era totalmente diferente. Por quê? Era baseada no trabalho escravo, grandes latifúndios, a produção de forma de monocultura, como por exemplo a cana-de-açúcar, e tudo que era produzido era pensado para ser exportado e não para atender o consumo ou o mercado interno. Então, nesse sistema, obviamente, as riquezas eram enviadas para os países da Europa. E aí, nesse conjunto de colônias de exploração, estão todos os países da América Latina. Então, percebam que essa forma de colonização ela tem reflexo até os dias atuais. Justamente por isso, a gente pode, na atualidade, entender que a América do Norte encontram-se países desenvolvidos e na América Latina a gente tem países subdesenvolvidos ou ou emergentes, como por exemplo no caso do Brasil. E justamente por conta desse modelo colonial é que até os dias atuais a gente enxerga algumas diferenças entre essas duas Américas, né? A América anglo-saxônica e a América latina. Nessas duas tabelas, a gente tem aí algumas características de cada uma dessa divisão da América, né? Então, na América anglo-saxônica, então predominam aí línguas derivadas do inglês, né? E na América Latina predominam línguas derivadas do latim. E aí algumas características ali ligadas à colonização que vocês podem ver cada um dos pontos, tá? E diante daquela estrutura de divisão, seguindo o modelo colonial, aquela regionalização, aí a gente pode também regionalizar o continente segundo critérios econômicos, como, por exemplo, países desenvolvidos, que vão apresentar um PIB elevado e um alto nível de infraestrutura, consequentemente, a qualidade de vida, né? O IDH desse país ele tende a ser um pouco mais elevado, e já na América Latina vão apresentar aí os países subdesenvolvidos com um PIB um pouco abaixo e poucos equipamentos de infraestrutura, como por exemplo, países ainda dependentes do setor primário, que aí são base de suas economias. Bem, pessoal, então só recapitulando o que a gente tinha visto na aula de hoje, tá? Falamos então um pouco sobre a regionalização do continente americano. Então nós vimos que ele pode ser regionalizado seguindo critérios geográficos, quando a gente divide o continente em três porções, América do Norte, América Central e América do Sul. Podemos dividi-lo segundo o critério cultural linguístico em América Latina e América Anglo-Saxônica. Podemos também regionalizá-lo segundo critérios econômicos em América Desenvolvida e América Subdesenvolvidas. E podemos também regionalizá-lo segundo o modelo colonial, onde os países como Estados Unidos e Canadá foram colônias de exploração e os países como Canadá e Estados Unidos foram colônias de povoamento, e já os países que compõem a América Latina foram colônias de